E aí, galerinha, tudo bem? Eu sou a Agnes, sou catequista aqui na Paróquia São Sebastião. E hoje eu tô aqui para falar um pouquinho para vocês de Nossa Senhora de Todos os Nomes. O que é isso? Você sabe? Você já ouviu falar? Você ouviu falar e não sabe? Pois é. Então, eu vim falar para você sobre ela. O que seria Nossa Senhora de Todos os Nomes? O que é a Nossa Senhora de Todos os Nomes? Ou Nossa Senhora não é só uma, existem vários nomes? Então, na verdade, a Nossa Senhora de Todos os Nomes veio devido às aparições de Nossa Senhora, em determinadas datas, em determinados locais, para trazer uma mensagem para aquele povo. Isso quer dizer que elas são várias? Não. Isso quer dizer que Nossa Senhora é uma só, é a Virgem, mas ela veio em algumas aparições para mostrar para o povo algumas coisas que eles estavam precisando naquele momento. E aí ela foi chamada de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Senhora das Graças. Eu vou contar duas histórias, assim, e citar para vocês, bem importantes, que são uma das mais conhecidas, que é de Nossa Senhora Aparecida, onde os pescadores, né, em meados de outubro, onde não tinham peixe, para dar boas-vindas ao governador de São Paulo e Minas de Ouro, resolveram fazer uma festa. Eles foram pescar, jogaram as redes, mas não vinha peixe. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram uma grande oração, né? Uma grande oração em devoção à Nossa Senhora. Quando eles jogaram as redes novamente, veio um corpo. E quando jogaram novamente, veio uma cabeça que se juntavam, que foi Nossa Senhora Aparecida, considerada hoje a padroeira do Brasil. Logo depois que isso aconteceu, eles jogaram novamente as redes e se encheu de peixes. Isso quer dizer, Nossa Senhora providenciou ali para eles o peixe daquele dia, o peixe para aquela festa de boas-vindas. Então, a outra história é a Nossa Senhora de Fátima, que apareceu para os três pastorizinhos, enquanto eles estavam no rebanho, e eles rezavam um terço. Então, eles estavam com um rosário na mão. E Nossa Senhora de Fátima apareceu para eles. Ela falou para eles que depois de 3 dias, de 7, perdão, de 7 dias, eram para eles irem todos os dias 13 de maio lá, que ela ia estar lá com eles, né? E foi isso que eles fizeram, e que eles deveriam sempre estar rezando o rosário. A Nossa Senhora de Fátima veio mostrar a importância do rosário na vida de nós cristãos, né? E as aparições de Nossa Senhora, por ter vários nomes e ter vários significados, elas apareceram muito como devoção, né? Como devoção e fé daqueles que acreditavam nos milagres de Nossa Senhora. Disso tudo, eu vou falar um pouquinho também sobre os dogmas marianos, que são poucos conhecidos. Eu não conhecia, muita gente pode ser que também não conheça. Por quê? Os dogmas marianos, eles são admitidos pela igreja, são 4 dogmas, né? E eu vou falar deles em homenagem às mães, no domingo, né, foi o Dia das Mães, e porque Nossa Senhora é um exemplo de mãe para a gente, né? Na sua caridade, na sua simplicidade, no seu silêncio, na sabedoria. Ela é um exemplo de mãe. Então, eu vou explicar um pouquinho dos dogmas, tanto que o primeiro é o que mostra muito isso, que é a maternidade de Nossa Senhora, né? A maternidade de Nossa Senhora de ser mãe de Jesus, ainda mais naquela época, que era uma época onde tinha muitos hereges, onde muitos não acreditavam nessa divindade. Então, os dogmas, né, o primeiro dogma, que é a maternidade de Jesus, veio para isso, para mostrar para os cristãos como é a maternidade de Maria, né? Como foi a maternidade de Maria? Porque durante toda a passagem da Bíblia, durante o momento que Jesus foi crucificado, que a gente passou agora há pouco, né, que depois da Quaresma, então, como Nossa Senhora agiu, né? O fato de estar do lado dele, o fato de suportar a dor do filho, né? Como toda mãe faz e continua fazendo. Mesmo que seu filho tenha 30 anos, a mãe ainda acha que ela é um bebezinho, né? Então, eu vim falar um pouco sobre isso. E o segundo dogma, que é a virgindade de Nossa Senhora, veio para comprovação, foi o Papa Pio IX, então veio para comprovação de que Nossa Senhora foi virgem antes, durante e depois do parto de Jesus, né? O terceiro dogma é a Imaculada Conceição de Maria, que é sobre o fato da devoção a Nossa Senhora, onde muitos ainda não acreditavam em Nossa Senhora, onde muitos ainda não a valorizavam, entre aspas, porque ela era só a mãe de Jesus. Mas olha que incrível, ela gerou Jesus, sabe? Jesus escolheu ela pelo simples fato de ser simples, da inocência, assim, mas a devoção dela
a ele, sabe? Ela era tão devota, que ele escolheu ela assim, ele pediu a um anjo para escolher ela, e ela disse um sim simples. Ela não precisou de muito, sabe? Ela não precisou de perguntas, ela não precisou perguntar, ela simplesmente disse sim a Deus. E aí, foi da forma mais singela possível. O quarto dogma e último dogma é a Assunção de Maria, que é a elevação dela aos céus, de corpo e alma, né? Onde também muitos não acreditavam. Mas, assim como Jesus, ela foi levada aos céus de corpo e alma, né? Então, esses são os 4 dogmas que eu queria falar. Também queria falar, né, sobre a Nossa Senhora de Todos os Nomes. E, se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com a paróquia. Eu vou deixar aqui uma hashtag para vocês, para que a gente possa continuar em oração, rezando muito o rosário, continuar perseverando, né, durante essa pandemia, e a quem está em casa, aos catequizandos que não podem estar vindo à catequese, a gente está tendo esse encontro maravilhoso com Deus, que é hashtag Deus Conosco. Então, compartilha aí, para que no próximo domingo a gente esteja aqui novamente, tá bom? Tchau, tchau!